A mensagem desta manhã se encontra em Romanos, capítulo 4, verso 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esta é a palavra de Deus. Queridos, neste capítulo 4 de Romanos, nós estamos na companhia de Abraão, porque Paulo chama Abraão para ilustrar algumas verdades referentes à doutrina da justificação pela fé. E com relação a Abraão, 4 episódios são importantes na vida dele, devemos guardar. O primeiro episódio, primeiro momento, Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para que ele fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria. O Senhor recebe uma promessa de terra, uma promessa de descendência, e que por meio dele, em ti, por meio de Abraão, seriam abençoadas, benditas, todas as famílias da terra. O segundo momento na vida de Abraão, Gênesis 15, é o momento onde Deus vai trazer mais detalhes a respeito da terra, identificando ela como Canaã. Vai também falar que essa descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. E então, por confiar nessa promessa de filho, de descendência, que Abraão é justificado. Assim, no capítulo 17 de Gênesis, nós chegamos ao terceiro momento da vida de Abraão, que é importante guardarmos. Abraão já com 99 anos, Sara com 90 anos, e então o Senhor confirma a promessa de um filho, o filho da promessa, Isaque. O nome de Abraão é mudado para Abraão, pai de muitas nações, e o Senhor então institui a circuncisão como sinal, como selo da justiça da fé que Abraão teve 14 anos, ao menos, atrás. E o último momento da vida de Abraão, Gênesis 22, quarto episódio da vida dele. É importante termos isso porque o texto que nós estamos trabalhando pressupõe uma familiaridade, um conhecimento desse pano de fundo. Gênesis 22, então, quarto episódio na vida de Abraão. O Senhor pede o seu filho Isaque para que Abraão o sacrificasse. E quando Abraão estava pronto para sacrificá-lo, o Senhor interrompe e então não permite que Abraão sacrificasse seu filho. E o Senhor então confirma, reconfirma a sua aliança com Abraão. Nesse trecho aqui que nós estamos estudando, capítulo 4 de Romanos, nós já vimos, estamos vendo que Paulo está lidando com algumas objeções dos seus adversários, judeus, judaizantes,
que estavam, de certa forma, se opondo. Algumas questões talvez estivessem sendo levantadas, se opondo à doutrina da justificação, questionando por que Paulo estava se esquecendo das obras, por que Paulo deixava as obras de lado, por que Paulo não estava fazendo referência a isso, por que a justificação era tão somente por fé. E é então que Paulo vai derrubar uma a uma dessas questões, dessas objeções. A primeira delas, as obras. Paulo vai mostrar que o patriarca Abraão foi justificado não por obras, para que somente Deus receba a glória. A justificação de Abraão foi por fé. Antes da sua grande obra, no capítulo 22 de Gênesis, Abraão já havia sido justificado no capítulo 15, verso 6, quando creu na promessa de um filho. Foi ali que a justiça, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 6 ao verso 8, o apóstolo também vai dizer que o rei Davi, o ilustre Davi, ele também foi justificado da mesma forma que Abraão, não por obras. Verso 6, Paulo vai dizer que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A justiça foi imputada a Davi também, não por obras, mas por graça, mediante a fé. E assim, nós vemos que essa primeira objeção, ela já é desfeita, já é derrubada pelo apóstolo Paulo, apropriando-se sim da figura, da pessoa de Abraão para ilustrar essa verdade. Que verdade é essa? De que a justificação é por fé, não por obras. Não por obras. E, irmãos, que bênção é essa da graça de Deus, sabermos que a justificação é uma obra toda da graça do Senhor, não por obras. Imagine quanto medo, quanta tensão, quanta inquietação, quanta insegurança que nós não teríamos, que seria a nossa vida, se nós tivéssemos que depender de desempenho, de méritos, de obras. Passaríamos a vida sempre inquietos. Será que eu já fui justificado o suficiente se a justificação fosse por obras? Será que eu já atingi o nível? Será que eu tenho um montante de obras suficiente para ser salvo? Que terror seria, meus irmãos, que insegurança, que inquietação. Imagina chegar lá no último dia, o dia do juízo, com aquela dúvida: será que eu fiz o suficiente? Será que eu não fiz? Que terror seria! Que desespero! Colocar as forças do nosso braço na capacidade humana, mas não é assim. Paulo já derruba essa primeira objeção que é feita à doutrina da justificação por fé, não por obras, para que somente Deus receba a glória. Então, a partir do verso 9, Paulo vai trabalhar e vai agora em torno de uma outra questão que é levantada, uma outra objeção a respeito da circuncisão. O verso 9 diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Vem esta bem-aventurança sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? E a circuncisão, essa bênção, que é a bem-aventurança, é uma bênção, ela vem mediante circuncisão? Que bênção é essa? Que bem-aventurança é essa? Paulo já está falando sobre Davi, se referiu a essa bem-aventurança, e agora se referindo a ela, ele diz que essa bem-aventurança, que é a bênção de receber a imputação de justiça, não por obras, independentemente de obras, como Davi declara aqui no verso 6, pela boca do apóstolo Paulo, essa bênção da nova aliança graciosa da parte de Deus, ela não vem mediante a circuncisão. Paulo vai dizer, a fé, verso 9, no final, a fé foi imputada a Abraão para justiça. A fé foi imputada a Abraão
para a justiça. O próprio Davi recebeu essa bênção, confiando na promessa de um Salvador que vinha. Esse Salvador é Jesus Cristo, porque a aliança da graça percorreu o Antigo Testamento na forma da promessa. Os adversários de Paulo, então, eles questionam nesse ponto, nessa segunda objeção aqui levantada, sobre por que a justificação, por que a circuncisão não era essencial para a justificação. Se ela não era essencial, a circuncisão, por que ela foi dada por Deus como um sinal? A resposta de Paulo a essa questão do verso 9 vai ser respondida no verso 10, mas Paulo traz alguns elementos importantes para nós pensarmos. O primeiro, sim, já mencionou aqui no verso 9, ele vai mostrar que Abraão não foi justificado pela circuncisão, ele foi justificado por fé. Na verdade, a fé foi imputada para a justiça. Tanto a fé quanto a justiça. A fé para receber a justiça foi imputada a Abraão. Abraão não foi justificado pela circuncisão. E essa questão será respondida no verso 10. Por que o lugar da circuncisão? Como, pois, lhe foi atribuída? Estando Abraão já circuncidado ou ainda incircunciso? O apóstolo Paulo vai dizer, a circuncisão tanto não tem parte na obra de justificação, como ela não é o importante. E ele mostra isso dizendo que Abraão foi justificado incircunciso, sem receber o sinal da circuncisão no seu corpo. Na verdade, ele só foi circuncidado aos 99 anos, naquele terceiro episódio, terceiro momento da vida de Abraão. E 14 anos antes, pelo menos, ele já havia crido, ele já havia sido justificado e recebido essa justiça da parte de Deus. Abraão não foi circuncidado, não foi justificado no regime da circuncisão. É um não enfático aqui no verso 10. Ele recebeu essa justiça como um incircunciso. E Paulo, então, a partir disso, vai trazer dois motivos para explicar por que a circuncisão foi estabelecida. Os judeus questionando, ela não é importante? Paulo vai dizer, não. E vai trazer, então, esses dois motivos para explicar o porquê que a circuncisão foi estabelecida. Verso 11. O primeiro motivo é que a circuncisão se trata apenas de um sinal externo, dado a Abraão como selo da justiça da fé, que ele já havia tido anos antes. A circuncisão é apenas um selo de algo que ele já tinha. Sinal, e a palavra aqui, sinal, selo, selar, significa autenticar. Significa que algo foi dado a Abraão como uma forma de autenticação, de uma forma para atestar algo que já havia acontecido. Seria mais ou menos como a gente pode pensar a respeito do batismo, né? O batismo em águas é muito similar a isso. Porque ninguém vai se batizar nas águas, confessa Jesus Cristo como Senhor, né? Ninguém vai chegar no batismo, né, e crer no momento do batismo, ser salvo. Ninguém vai se batizar esperando que seja salvo no momento de se batizar em águas, na ordenança do batismo, né, no sacramento. Mas é por já ter crido, é por já ter confiado no Senhor que essa pessoa vai se batizar. E assim também a circuncisão, ela é apenas um sinal de algo que já havia acontecido na vida de Abraão. É um sinal externo de uma realidade interior que já havia operado na vida de Abraão. O ponto para Paulo aqui é claro, a circuncisão em si mesma não fez nada na vida de Abraão, não desempenhou
papel nenhum. Ela não tinha qualquer papel complementar no trabalho de justificação. Abraão já havia sido justificado plenamente pela fé. Na verdade, a circuncisão ela só veio para autenticar algo que já havia. E o segundo motivo que Paulo dá aqui, na segunda parte do verso 11, o segundo motivo pelo qual a circuncisão foi estabelecida é que ela tinha o propósito de fazer com que Abraão se tornasse o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. É para que Abraão se tornasse o pai de todos os que creem, circuncisos, judeus, e também dos incircuncisos, gentios. O segundo motivo, então, é essa paternidade, para que Abraão fosse o pai espiritual, o pai da fé, de todos os que creem. E isso Paulo está insistindo nisso. Por exemplo, no verso 11, diz que ele é o pai de todos os que creem. No verso 12, diz que isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Abraão, nosso pai. Abraão, nosso pai, no verso 16, novamente. Porque Abraão é o pai de todos nós, no final do verso 16. E no verso 17, citando Gênesis 17, verso 5, por pai de muitas nações constituí. Essa paternidade espiritual de Abraão já está implicada de uma certa forma, até mesmo no primeiro episódio da vida de Abraão, Gênesis 12, quando o Senhor chamou para sair de Ur dos caldeus, da terra, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, quando ele disse que nele, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A circuncisão veio para consolidar, para ser sinal de que Abraão é pai de todos os que creem, pai da fé. O ponto-chave para Paulo aqui é justamente a fé. Como Paulo vai dizer em Gálatas 5:6, né? Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão em Cristo Jesus não tem valor nenhum. O que importa é a fé que atua pelo amor. E os judeus falharam nesse entendimento. Não compreenderam isso. Acharam que apenas por serem judeus naturais, circuncidados na carne do seu prepúcio, isso seria suficiente para serem os queridinhos do Senhor. De maneira nenhuma. E Paulo já está ensinando isso nessa epístola. Por exemplo, Romanos 2, verso 28 e 29, ele diz que judeu não é aquele que é apenas exteriormente, e circuncisão não é aquela que é tão somente na carne. Mas judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós é que somos a circuncisão, diz Paulo em Filipenses, né? Que adoramos a Deus Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Paulo já tem ensinado isso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os da carne, mas são os da fé. O texto diz: aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos, são os da fé. A circuncisão em si não tem papel nenhum na obra de salvação, não justificou os judeus, não justifica ninguém. É a fé. Confiar em Cristo Jesus, confiar no Evangelho, creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus, para que a justiça de Cristo seja aplicada à sua vida. Confiar no Evangelho de Cristo Jesus. Não em obras e também não através da circuncisão. Ninguém vai ser justificado dessa forma diante de Deus. Ninguém vai ser salvo por esses artifícios diante de Deus.
E a terceira objeção levantada a partir do verso 13 é a lei. Os judeus e outros adversários da graça diziam: olha, mas para quê? E a circuncisão? E a lei? E as obras? E aqui Paulo vai tratar então da lei. No verso 13 ele diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E Paulo vai trabalhar por duas linhas aqui de pensamento para mostrar que não foi pela lei que Abraão foi justificado. A primeira, mostrando a partir da história, trazendo uma relação com a história, com os eventos, com os fatos históricos, para mostrar que Abraão não foi justificado pela lei, a lei que foi dada a Moisés, a lei moral. Primeiro porque a lei foi dada 400 anos depois de Abraão. Gálatas 3,17 diz que veio 430 anos depois. E o trecho diz, verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão se tornou o herdeiro do mundo. A promessa não veio de lei. Isso por uma questão até simples. Deus não baixou nenhum decreto. Deus não fez nenhuma determinação. Não estabeleceu as condições para Abraão receber ou ser abençoado com essa promessa, para que Abraão pudesse obedecer à promessa. Não teve decreto nenhum. Abraão não teve que deixar de fazer coisas, ou fazer isso, fazer aquilo outro, para receber essa promessa. Deus apenas prometeu, pura e simplesmente, de forma livre e espontânea. O Senhor prometeu a Abraão promessa de filho. Promessa de ser, segundo o apóstolo Paulo, herdeiro do mundo. E aqui é impressionante porque Paulo já está interpretando mesmo o texto bíblico dizendo que a promessa é de ser herdeiro do mundo. Talvez alguns pensem, mas não era para a terra prometida, não era Canaã, né? Não era ali na Palestina. E Paulo vai dizer, é muito mais do que um pedacinho de terra no Oriente Médio. Ele é herdeiro do mundo. Por quê? Porque está clara aqui uma referência ao reino supremo, universal de Cristo. Essa referência é clara aqui, mostrando que aquelas realidades, aqueles acontecimentos, eles têm implicações muito mais profundas, muito maiores do que nós podemos interpretá-las apenas literalmente. Elas estão se referindo a Cristo. Estão se referindo a algo muito mais profundo e espiritual. Os verdadeiros descendentes de Abraão são a sua semente espiritual. É uma referência a Cristo. Não foi pela lei que Abraão e a sua descendência, os verdadeiros descendentes, são aqueles que são a semente espiritual de Abraão, a semente da fé, daqueles que creem no Messias. O termo usado por Paulo aqui, descendente, significa semente. Semente. E quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. Ao seu descendente no singular. E esse descendente é Cristo. O descendente, a semente de Abraão é Cristo. Cristo é a semente.
E nós somos semente de Abraão por estarmos em Cristo Jesus. Se pensarmos que a semente de Abraão é outra que não Cristo, nós perdemos a promessa. Nós perdemos tudo. A semente é Cristo. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Somos filhos de Abraão por causa de Cristo. Por estarmos em Cristo. Por sermos participantes em Cristo. E numa outra maneira, uma outra linha de pensamento aqui do apóstolo Paulo, da argumentação dele, a primeira pela história, não veio pela lei a justificação de Abraão, é óbvio, porque Abraão viveu 400 anos antes. E a segunda é extraída da própria natureza da lei. Verso 14. Se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Por natureza, a lei é incompatível com a promessa. É incompatível com a graça salvadora. Se os da lei é que são os herdeiros, então a fé perdeu, a promessa perdeu todo o seu valor. A promessa não tem mais propósito nenhum. Como é que a lei age? A lei diz, faz isso, faz aquilo outro. Ela traz mandamentos, ela diz, nos chama a obedecer, ela traz procedimentos, nos leva a condutas, a ações e por aí vai. Proibindo coisas, ordenando outras coisas. Se a lei é introduzida por natureza, nós estamos voltando às obras. É uma volta às obras. A lei, ela vai destruir a promessa de uma certa forma. Se nós quisermos receber a promessa condicionados pela lei, isso é impossível. A lei não veio, a promessa não veio de lei. É impossível nós recebermos a promessa tentando sermos salvos por obediência à lei. Por quê? Porque um dos propósitos da lei é justamente mostrar que nós somos incapazes de cumprir a lei. E por que isso? Porque nós somos pecadores. Paulo já vem falando isso aqui também. Não há justo nenhum sequer. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Seria um fracasso tentar alcançar a promessa cumprindo a lei. Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer que se a promessa foi feita utilizando a lei, seria como Deus dar a promessa com uma mão e tirar com a outra. O trecho diz, no verso 15, a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei suscita a ira. Ira é o oposto da bênção, da promessa de bênção. Ira nos fala de punição, nos fala de sofrimento, mas a promessa nos fala de bênção, de vida, de alegria, de glória. Então, falar de uma promessa que é recebida pelo cumprimento e obediência à lei é uma contradição de termos. Como é que a lei opera? A lei vai levar à condenação. A lei nos leva à condenação não porque ela é má em si, mas é por causa dos nossos
pecados. Deus não deu a lei para salvar homens. Ninguém foi salvo por cumprir a lei. A lei, ela veio com o propósito de mostrar a gravidade da nossa condição de pecado. A lei tem o propósito de mostrar que nós temos problemas. Não há nada de errado com a lei, mas há tudo de errado em nosso coração, em nós. O trecho diz, verso 15, a lei suscita a ira. E depois, mas onde não há lei, também não há transgressão. Observe que Paulo diz que onde não há lei, também não há pecado ou falta. Ele diz que não há transgressão. Mas há falta, há pecado. Nós sabemos que o pecado existe desde o início, desde a entrada do pecado no mundo. Antes de Moisés, o pecado operou de Adão até Moisés. Mas Paulo está afirmando aqui que o que a lei faz é definir o pecado, salientar, avultar a ofensa e transformá-lo em transgressão. E o efeito é que a lei faz com que a nossa culpa seja ainda mais evidente e ainda mais óbvia e nós nos tornemos indesculpáveis. Irmãos, há uma diferença de linguagem entre a linguagem da lei e a linguagem da promessa. A lei vai falar de ira, de transgressão, de condenação, mas a promessa vai falar de graça, de fé, de herança, de bênção. A lei requer obediência, mas a promessa requer apenas fé. Deus não disse a Abraão, obedeça e eu vou te abençoar. O Senhor disse tão somente, eu te abençoo, confie em mim, creia na minha promessa, creia na minha palavra, confie em mim. É contraditório tentarmos empurrar a goela abaixo ou fazer com que a promessa seja condicionada à lei por cumprir ou não cumprir para alcançar a salvação. Isso é uma contradição de termos. A promessa, meus irmãos, ela é anterior à lei. Ela não veio por meio de lei. Ela veio por graça de Deus, por misericórdia de Deus, por amor que nos constrange, por amor que vem em nossa direção, falando sobre um Salvador, aquele que vem para resolver o problema do pecado, problema de uma humanidade caída. A promessa não vem por meio de lei. Paulo está tratando isso de forma negativa nos versos 13, 14 e 15. Mas nos versos 16 e 17, Paulo vai falar então agora de maneira positiva. Vai falar sobre essa bênção da justiça da fé. Como Abraão alcançou a sua justificação? É a questão, é o argumento que Paulo tem trabalhado até aqui. Não foi por obras, não foi pela circuncisão, não foi pela lei dada a Moisés, a lei moral. Então, como Abraão foi justificado? Pela fé. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é, por que teve que ser pela fé? Por que é pela fé? Duas respostas belíssimas são apresentadas para nós no verso 16. A primeira é que pela fé, provém da fé, para que seja segundo a graça. A graça, Paulo já trabalhou no capítulo anterior. No argumento dele, essa é a segunda referência à graça aqui nessa epístola aos Romanos. E graça o que é? Favor imerecido, gratuito. Mas é favor imerecido e gratuito a quem não merecia. Mas, na verdade, até um pouco mais
profunda e densa questão, porque é um favor imerecido a quem não apenas não merecia, mas a quem merecia o contrário. Merecia a ira, merecia a condenação, merecia a morte eterna. É o favor de Deus, é a graça de Deus, e tinha que ser pela fé. É pela fé, para que a graça seja vindicada, não por obras, não por força, não por braço, não por lei, não por artifício ou recurso nenhum que envolva os nossos méritos, que envolva desempenho humano, mas apenas pela graça de Deus. Foi por graça, foi por graça. A promessa aponta para a graça. A promessa, na verdade, já é a aliança da graça percorrendo todo o Antigo Testamento, até a chegada do nosso Salvador, Cristo Jesus. Não há ira para nós, não há condenação, não há transgressão, porque Cristo Jesus bebeu o cálice da ira de Deus na cruz. Morreu por pecadores como você e eu. Deus tem sido misericordioso. Deus tem estendido suas mãos de misericórdia. Cristo Jesus veio ao nosso encontro. Ele é o nosso Salvador. Ele veio morreu por pecadores, para nossa redenção. E o segunda resposta que Paulo dá do porquê que tem que ser pela fé, ou por graça, mediante a fé, é que tem que ser pela graça. Por fé, para que seja segundo a graça, verso 16, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Para toda a descendência. Se é por graça, mediante a fé, a promessa, a salvação, a justificação é certa, é firme, é segura. É maravilhoso olhar os Salmos, por exemplo, esse do Salmo 62, foi lido pelo Jaércio, que várias vezes nas Escrituras é apresentado Deus como uma rocha, como a nossa segurança, nossa torre, né? Nossa fortaleza, como nosso baluarte, como nosso rimo, nossa segurança. Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos garante a nossa salvação e a nossa vida como um todo. A nossa salvação está segura em Cristo Jesus, na sua palavra. É pela graça para que seja firme. Porque se fosse por obras, meus irmãos, quão terrível seria a vida, quão desesperadora a incerteza de vida, de futuro, como nós estaríamos perdidos sem direção e em desespero. Mas nós temos seguranças, nós podemos ver o plano completo. Podemos passar por momentos de tribulação, aflição no momento, mas nós vemos o plano completo. Nós sabemos que o final é feliz. Nós vemos as bodas do Cordeiro em Apocalipse. Nós sabemos que o Senhor controla o universo com sua mão forte, com seu braço forte. É por graça, para que seja firme a promessa para toda a descendência, para toda a semente, para todos os filhos de Abraão que estão em Cristo Jesus. Porque os filhos de Abraão, os verdadeiros, são os da fé, aqueles que confiam no Evangelho da graça de Deus. É pela graça para que seja firme, é pela graça para que nós tenhamos certezas. Ah, mas se pudesse deixar na nossa conta aí que a gente pudesse resolver o problema, quem sabe a gente podia também conquistar a nossa salvação. Não consegue, meus irmãos, e a Bíblia já dá prova disso. Quando lá no princípio Deus criou o homem sem pecado, eles estavam apenas naquele pacto lá no Éden, né? Numa relação com Deus baseada no pacto de obras. O homem era perfeito, não tinha pecado. E lá o homem, de maneira surpreendente, foi contra a sua natureza, desobedeceu a Deus, caiu. O pecado entrou em homens, Adão e Eva, homens, pessoas sem pecado.
O que dizer de nós, pecadores, desde o nosso nascimento? Quer deixar nas tuas mãos? Nós estaríamos perdidos, nós estaríamos em apuros. É a graça de Deus, e isso que é bom, porque está nas mãos de Deus. Ela é garantida pelo caráter do nosso grande Deus, aquele que vai dizer o texto, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E foi nesse Deus grandioso que Abraão confiou, um Deus fiel, que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra, um Deus que faz com que as nossas certezas sejam certas por meio de Cristo Jesus. Se estivesse em nossa mão, não teríamos qualquer esperança. Graças a Deus, que é pelos méritos de Cristo. Por isso, estamos e podemos ter certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É o Senhor que nos sustenta, a nossa salvação, a nossa vida. Ele nos sustenta com grande amor. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, alturas, profundidades, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus mesmo disse que eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, Jesus se referiu àqueles que creem, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. A igreja está segura na mão de Deus. É Ele que nos sustenta. A rocha não é Pedro, não é um homem, não é a igreja. A rocha que garante com que as portas do inferno não venham prevalecer sobre a igreja é Cristo Jesus, o Filho de Deus. É a declaração que Pedro havia dado. O Filho de Deus é a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer. Graças a Deus por isso. É o Senhor quem nos sustenta. E eu queria encerrar esta mensagem, talvez compartilhando uma experiência de um irmão do século XIX. O nome dele é Horácio Spafford. Ele foi um advogado muito bem sucedido, morava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Mas houve um momento que houve um grande incêndio na cidade de Chicago e devastou, arrasou aquela cidade. E Horácio perdeu o seu escritório ali e também perdeu muitas coisas. 2 anos depois, ele foi perdendo também por investimentos errados, escolhas erradas. Ele perdeu muitos dos seus negócios e toda a sua riqueza pessoal estava indo por água abaixo. Mas ele havia prometido algo para sua família, de fazer uma viagem para a Europa. Então ele combinou, em um determinado momento, que eles iriam para a Europa, mas como ele tinha um último negócio para resolver, ele encaminhou a sua família, sua esposa e suas 4 filhas, para que fossem até a Europa num navio, e ele iria logo em seguida, a fim que resolvesse, a fim que fechasse esse negócio, que não conseguiu fechar também, deu errado, fracassou. Mas nessa viagem que a família dele estava em direção à Europa, o navio em que elas estavam colidiu com outro navio e acabou afundando. A senhora Spafford ainda tentou salvar suas filhas, agarrando pelo braço, foi até o convés para salvá-las, mas não conseguiu, elas escaparam, se afogaram. E a própria senhora Spafford, ela perdeu a consciência e foi resgatada por um barco de salvamento. Poucas pessoas foram salvas daquela tragédia, daquele naufrágio, daquelas águas geladas do Atlântico. E a senhora Spafford, então,
num navio de socorro, levaram ela para a Europa e chegando lá ela mandou um telegrama para seu marido apenas com 2 palavras, né? Salva sozinha. E no que o seu marido recebeu esse telegrama, ele pegou o primeiro navio e foi em direção à Europa, foi imediatamente até lá. E durante a viagem, numa certa noite, o capitão ali do navio se dirigiu ao Spafford e disse, olha, foi mais ou menos nessa região que a sua família, né, que o navio em que naufragou a sua família afundou. Era uma região bem profunda. E nós temos o registro dessa situação, desse acontecimento, porque o Sr. Spafford escreveu uma carta à sua irmã, Raquel, compartilhando um pouco dos seus sentimentos, da sua experiência, enquanto ele ouvia aquelas palavras daquele capitão. E diz assim a carta que ele escreveu à sua irmã: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou, no meio do oceano. No local em que as águas têm perto de 5 quilômetros de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As minhas queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Mas enquanto esse dia não chega, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu louvarei enquanto viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo e o sigamos. Spafford também, nessa mesma época, escreveu um poema que foi cantado hoje. É o hino Sou Feliz. Hino que na primeira estrofe diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nesse último verso, sou feliz com Jesus sempre sou, a tradução literal é mais ou menos assim: em tudo isso a minha alma vai bem. Seria uma tradução literal desse último verso. Em tudo isso, ou mesmo assim, em todas essas situações de dificuldade, a minha alma vai bem, ou está tudo bem com a minha alma. E é maravilhoso, irmãos, nós vermos a graça de Deus na vida desse irmão. Como a graça de Deus foi capaz de sustentá-lo no seu momento mais difícil. Não foi a força de Spafford, não foi a sua capacidade, mas é a graça de Deus que pode sustentar a nossa vida por meio da fé. A graça de Deus. É por isso que é pela fé, para que seja segundo a graça. Porque a graça é firme, ela nos sustenta. A nossa salvação. Ele vai completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Na tua vida, na minha vida. Pela misericórdia dEle, pela bondade dEle. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Te agradecemos pelo Evangelho, por tua aliança, porque o Senhor é fiel e enviou seu Filho, morrendo por pecadores como nós. Senhor, ajuda-nos a ver, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a vivermos por fé e não por vista. Ajuda-nos a confiarmos na Sua graça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos somente nos Teus braços fortes, na Tua mão forte, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa segurança. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.